Queremos saudar também aos irmãos e aos amigos que estão presentes aqui nessa noite, nas horas sagradas já do sábado, Santo Sábado do Senhor. Queremos saudar também os nossos amigos, o pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Você também é bem-vindo. Esse programa é feito para você também. Esses cultos de sexta-feira e o sábado pela manhã e a programação do NASP, enfim, ela já está sendo programada, arquitetada para atender as pessoas que estão presentes aqui e também você que está nos acompanhando pela internet. Eu agradeço a Deus mais uma vez o privilégio e a grande oportunidade, a bênção, na verdade, de abrirmos juntos a palavra de Deus mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Abramos juntos a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Diz assim o texto bíblico: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Os cristãos temos sido acusados de muita ingenuidade e de não compreender absolutamente nada ou quase nada dos mecanismos desta vida. E a crença, a esperança cristã de um reino vindouro, da cidade santa, a nova terra, o reino eterno que o Senhor está preparando para nós, nossa crença, nossa esperança nesse reino eterno é interpretado pelos cientistas sociais, antropólogos, psicólogos, filósofos, livres pensadores e tantos outros. Mas eu menciono aqueles que a gente acaba lendo um pouco mais, interpretam essa crença como ingenuidade pura e como uma fuga infantil das lutas, problemas, dramas e das complexidades dessa vida. O fato, queridos, o fato é que a Bíblia é muito clara, a palavra de Deus mostra isso com muita clareza. Desde que nossos primeiros pais romperam a comunhão com Deus e, portanto, mergulharam no reino da dor, do sofrimento, da miséria, do medo, da desgraça, Deus tem procurado chamar a atenção dos seus filhos e tem procurado falar a eles de um futuro onde não haverá mais dor, luto, pranto, e a Bíblia chama a atenção que nesse reino não haverá mais morte. A Bíblia fala, e no Apocalipse, que a morte será o último inimigo a ser vencido. A morte, sem dúvida, é a experiência mais sinistra e dolorosa da vida. Que o diga alguma mãe presente aqui nessa noite, ou nos acompanhando pela internet, alguma mãe que perdeu seu filho. Que diga alguém que teve que sepultar o irmão, um amigo íntimo. Mas é claro que quando a Bíblia fala de morte, embora podemos entender que ela se refira à morte do corpo, da vida, como nós a conhecemos, da consciência, a Bíblia está falando também daquelas coisas que morrem no coração do ser humano ao longo da sua vida. É muito provável que as primeiras impressões da vida
e as primeiras lições da vida cristã nos marcaram de tal modo que nos apaixonamos por Jesus, pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela vida cristã, pela igreja adventista do sétimo dia, e centenas que estamos aqui, estamos com um propósito muito forte no coração, de servir a essa igreja e ajudá-la a pregar o Evangelho até que Cristo volte. Mas as lutas, os problemas, os percalços da vida se encarregam de matar, de sufocar no coração dos filhos de Deus as mais belas, doces e caras expectativas e propósitos. E ao longo de uma vida pode morrer a fé, pode morrer a esperança, pode morrer o amor. E a mensagem dessa noite é para lembrar você que um dia Jesus Cristo voltará. E dentre outras coisas, nos dará vida eterna, mas nos dará uma nova oportunidade, irá restaurar no nosso coração o amor, a alegria e o privilégio de um conhecimento crescente. Hoje o mundo se encantou, hoje tivemos um dia encantado no planeta, quase 1/3 dos habitantes do planeta pararam, ainda que seja um minutinho. Não, o Brasil não jogou hoje, não foi hoje, mas quase 1/3 dos habitantes do planeta parou para acompanhar o casamento real do William e Kate. E o texto que nós lemos hoje, e só agora me dei conta disso, quando Jesus Cristo voltar, sua igreja, seu povo, estará com uma noiva ataviada, enfeitada, preparada para o seu noivo. E a partir de então iniciaremos uma eternidade feliz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ellen White se referiu em muitas ocasiões a Apocalipse 21. Mas eu quero registrar nesse momento uma referência que ela faz no último capítulo do seu livro O Grande Conflito, em que ela registra as seguintes palavras. Uma pequena leitura, quero contar com a sua compreensão. Ela diz assim, no Grande Conflito, a página 674, nas versões mais tradicionais desse livro. É um trecho que está no último capítulo do Grande Conflito. Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. E agora quero chamar a sua atenção. Apenas uma lembrança permanecerá. Nosso Redentor sempre levará os sinais da sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. E ela continua o texto e diz ainda, e os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através das eras intérminas, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão o poder. Queridos, que maravilha temos aqui. Nós estamos sendo lembrados aqui que haverá um dia em que não haverá nenhum vestígio da dor, do pecado, da morte, da obra sinistra que o pecado operou. E essa promessa de Deus é um mistério tão insondável e tão grande, que alguns de nós temos dificuldades de imaginar como é viver uma vida sem os dramas e as lutas dessa vida. O que leva alguns a imaginar o céu como um lugar extremamente melancólico, sombrio,
difícil, onde se viverá a eternidade melancolicamente dedilhando uma harpa, com som que dá mais sono ainda. Porque os problemas da vida foram incorporados por nós. E nós como que nos afeiçoamos aos dramas dessa vida. Porque por mais miserável que seja a vida, nós não queremos deixar de viver. Ellen White nos lembra que, embora não haverá lembrança alguma da obra sinistra que o pecado operou, o corpo do Senhor Jesus guardará as marcas, as eternas cicatrizes do amor. Eu quero rapidamente nessa noite relembrar as 5 chagas, as 5 feridas do Salvador, de onde verteu sangue, sangue que purifica nossa vida, perdoa nosso pecado, nos dá direito à vida eterna e onde permanecerá para sempre as cicatrizes do amor. Primeira cicatriz que quero mencionar nessa noite é a cicatriz nos pés do Salvador. Quando Cristo foi pregado na cruz, seus pés foram cravados na cruz. E aos pés de Jesus serem cravados na cruz, tornaram-se imóveis os eternos pés do Senhor Jesus, pés incansáveis em busca de uma alma perdida, em busca de um sofredor, em busca de alguém que vivia em angústia. Quando o Senhor Jesus entendia que na proximidade de onde estava havia uma alma em sofrimento, era para lá que ele ia, em busca dessa alma ferida, sofrida e em dor. Os técnicos da motivação, da autoajuda, eles costumam orientar que você deve manter distância de pessoas que têm muitos problemas. Fica longe de gente que está para baixo, de gente que está depressiva, de gente que está pessimista. Então, se tem alguém que está falido, que está ruim, que está mal, você mantém a distância, que é para você estar blindado contra essas más influências, e você melhorar a sua estima, e você melhorar a sua performance. No entanto, queridos, se o Senhor Jesus fosse seguir essa orientação, quase que a totalidade das pessoas que Ele beneficiou nunca teriam sido beneficiadas. Jesus sempre esteve em busca do mais sofredor, do mais angustiado, do mais pecador, do mais derrotado, do mais frustrado, daqueles que haviam perdido tudo na vida, inclusive perdido a confiança em si mesmos. Mas um dia, os pés de Jesus foram cravados na cruz, imobilizados. Os sagrados pés do Senhor, que se empoeiraram nas ruas da Palestina, os sagrados pés de Jesus umedecidos, encharcados nas águas do mar da Galileia, quando reunia a multidão para pregar. Esses pés foram cravados um dia no madeiro. Os pés de Jesus que abriram para nós o caminho em direção à cidade de Deus. Ah, queridos, nós não precisamos errar o caminho, porque o Senhor Jesus abriu o caminho, abriu picada para nós, desbravou o caminho que leva às mansões eternas. Todo espinho que fere nossos pés na jornada da vida, já feriu antes os pés do Salvador. E dali verteu sangue e abriu-se uma cicatriz. Sangue que purifica a nossa caminhada, purifica a nossa jornada. E uma cicatriz que eternamente irá lembrar a obra sinistra que o pecado operou, mas vai lembrar também o grande amor do Senhor Jesus por nós. Houve um segundo ferimento aberto no corpo do Salvador, é o ferimento aberto nas suas costas. Quando o homem passava pelo processo da crucifixão, havia todo um ritual. E no caso do Senhor não foi diferente. Despido de todas as suas roupas, foi amarrado a um poste, uma espécie de pau de sebo. E amarrado ali, dizia a lei dos romanos, que uma bateria de açoites, um açoite, era constituído de 40 chicotadas. Mas quando o governador romano queria demonstrar misericórdia com o condenado, ele suprimia uma chicotada. E Pilatos foi muito misericordioso com o Senhor.
Ele suprimiu uma chicotada, mas Jesus foi açoitado 2 vezes. 2 baterias de 39 açoites, que era constituído de um pedaço de pau, um caniço, com filetes de couro cru e com chumbo e ossos engastado na ponta. E o soldado vigoroso se aproximava do condenado e abraçava o corpo do condenado com um chicote, entrelaçando o corpo, e depois puxava isso de forma muito violenta. E ao puxar o chicote, o outro soldado entrelaçava o corpo do condenado, e assim por quase 80 vezes o Senhor foi açoitado. É por isso que num dos salmos messiânicos, o salmista diz assim: sobre meu dorso araram aradores. Em outras palavras, talvez uma tradução moderna diria: nas minhas costas passou o arado, ou a grade. Até os 8, 9 anos, eu morei no Paraná, no norte do Paraná, em fazendas e sítios. E uma das coisas que gostava de fazer era sair no quintal de casa. Muitas vezes fiz isso e olhava para a imensidão daquela terra roxa, avermelhada, gradeada, arada, preparada para o plantio. Uma terra sovada. E às vezes eu ficava no quintal de casa olhando a terra que se perdia à distância. E um dia foi como que um choque entender que a Bíblia compara uma terra arada, gradeada, compara isso ao corpo, às costas do Salvador. Queridos, foi como se o próprio demônio tivesse caído de unhas e dentes no corpo do Senhor. É como se quando o Senhor foi até as portas do inferno para nos resgatar, tivesse nos resgatado, livrou-nos da maldição, mas saiu arranhado, sangrando, ferido, pelas próprias unhas e dentes do demônio. Um corpo arado, gradeado. Assim ficaram as costas do Salvador. Mas o que são as costas? As costas é o lugar onde ninguém vê. Fica atrás e poderia representar nossa vida passada, nossa história. Porque cada um de nós temos lances da vida que faz parte já da nossa história. Cada um de nós carrega segredos, dramas na vida que não gostamos de lembrar e que não contamos para ninguém, nem para a mulher, nem para o filho, nem para o amigo, nem para a melhor amiga. Não queremos que ninguém saiba. E muitas vezes, olhando para o espelho, temos vergonha do próprio espelho. São segredos, são lances perturbadores da vida, são lances de vergonha e de pecado. E queridos, é por isso que a palavra de Deus nos lembra que para as vergonhas da nossa vida, Deus promete esquecer. Ora, não podemos crer que o Senhor esquece, literalmente. Mas podemos entender que Ele nos trata como se houvesse esquecido. E na sua sabedoria infinita, na sua onisciência incompreensível para nós, promove talvez um autoesquecimento, algo voluntário. Mas essa é a maneira como a Bíblia quer dizer que o Senhor nos trata, como se tivéssemos uma vida limpa, sem erro, sem pecado e sem crime. E para a nossa história de pecado, o Senhor promete perdoar. A Bíblia diz ainda que as nossas transgressões são lançadas no fundo do mar. E alguém com senso de humor diz que depois um anjo chega na ponta do pé e coloca uma plaquinha lá: proibido pescar. Porque Deus sabe da nossa tendência autodestruidora de resgatar os lances mais vergonhosos da nossa própria vida, esfregar esses lances vergonhosos no nosso próprio rosto, e deprimir-nos e sofrer com eles, e imaginar que perdemos o merecimento, a alegria, a esperança, e que não merecemos mais a graça do Senhor Jesus, como se a graça fosse para quem merece, o que deixaria de ser graça.
Mas o Senhor, conhecendo nossa confusão emocional, mental, nos lembra que não precisamos pescar nos dramas e nos erros da nossa vida. E também há um lembrete aqui de lançar a transgressão no fundo do mar, porque o Senhor não dá a ninguém o direito de chafurdar na lama da vida do outro e manter isso guardado para na hora certa esfregar-lhe na cara. Queridos, o juízo é algo que Deus reservou exclusivamente a si, porque foi Ele que morreu por nós. Foi o sangue dEle, foi a lágrima dEle que foi vertida para nos salvar. E os ferimentos na costa do Salvador, verteu sangue que nos perdoa, purifica, santifica, e abriram as eternas cicatrizes, uma lembrança eterna, contínua, da obra sinistra do pecado, mas também do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um terceiro ferimento aberto no corpo do Salvador. E eu quero lembrar do ferimento aberto na sua fronte. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. E você sabe que quando Deus criou esse planeta, o paraíso de Deus, criou o jardim do Éden, não havia espinhos. É possível que houvesse ali já a roseira. Não sei se havia ali o limoeiro já. Mas o fato é que não havia espinhos. E o espinho, a evidência que temos, é que brotou depois, após o pecado, com uma espécie de lembrança, um lembrete. Algo que fosse palpável e visível a nós, para mostrar a obra sinistra que o pecado opera na vida. O espinho que fere, que machuca, que sangra, que faz doer. Tornou-se um símbolo do pecado. E ao ser coroado com uma coroa de espinhos, Jesus foi coroado como o príncipe, o rei, o principal dos pecadores. E ao ser coroado com uma coroa de espinhos, Ele nos lembrou também da troca maravilhosa, a troca de amor que Ele efetuou, assumindo o papel de principal pecador, para que nós pudéssemos assumir a vida eterna que Ele conquistou com a sua vida santa e justa. Mas há ainda um quarto ferimento aberto no corpo do Salvador. É o ferimento que foi aberto no seu corpo, no seu lado, bem perto do seu coração. Naquela sexta-feira à tarde, José de Arimateia e Nicodemos foram a Pilatos para pedir o corpo do Senhor. E eu imagino que Pilatos disse: como vocês querem o corpo de Jesus? Jesus não morreu ainda. E os dois amigos de Jesus disseram: não, Jesus morreu, nós estamos vindo agora da montanha do Calvário. E Pilatos disse: impossível, eu conheço Jesus. Jesus era um homem jovem, forte, robusto, carpinteiro, acostumado aos rigores da vida. Há relatos na tradição antiga de homens que levaram 3, 9, 14 dias pendurado numa cruz para morrer. De dia e de noite, fome, sede, vertigem. Eles sentiam o corpo todo girar, estando na cruz estática. E ele disse: Jesus não pode ter morrido já. E quando foi dito que Jesus já havia morrido e que queriam o corpo do Senhor para sepultar, Pilatos disse: olha, eu vou liberar o corpo porque eu os conheço e eles eram amigos. E Pilatos libera o corpo do Senhor e diz: olha, você não leva a mal, Nicodemos, mas eu vou mandar um soldado de confiança para fazer o teste. Você se importa? Não. E o soldado foi. E você já sabe, o soldado era treinado, preparado para isso. Por quê? Porque havia relatos de família que tinham ido reivindicar o corpo do condenado. E o corpo foi liberado e eles tiraram o corpo vivo da cruz. E salvaram o familiar, o primo, o tio, o pai, a mãe, enfim.
o condenado, o crucificado. Então Pilatos mandou o soldado de confiança, e o teste constituía no seguinte: se a família está mentindo, se estão com mentira, então a lança atravessava o peito do condenado, e se fosse mentira, ele iria agora ser liberado, o corpo morto. Agora, e por outro lado, se já tivesse morto, um buraco a mais, um buraco a menos, não faria diferença nenhuma. E eu fico imaginando, muitas vezes eu tenho imaginado o soldado chegando no alto da montanha, com uma lança na mão, e quando se aproxima alguns metros perto, talvez, o soldado atira a lança, e a lança viaja no ar, atravessa o corpo do Senhor, crava no madeiro e tremula no ar. E a Bíblia diz que dali verteu sangue e água. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, queridos. Há uma compreensão relativamente clara que Jesus não morreu porque fincaram suas mãos e pés na cruz. Ele não morreu porque recebeu 78 chicotadas. Não morreu pelo pontapé na boca do estômago e nem pelo cuspe na cara. Cristo morreu com o coração rompeu-se de angústia. O salmo messiânico diz assim: meu coração derrete-se dentro de mim. E querem que eu diga? O anjo foi confortar Jesus na quinta-feira no Getsemane. Não fosse o conforto do anjo para dar uma espécie de sobrevida para Jesus. Espero não estar dizendo nenhuma besteira ou heresia aqui, mas eu não sei se o Senhor Jesus teria chegado até as 3 horas da tarde da sexta-feira. O coração rompeu-se em angústia e dor. Ah, queridos, há uma cicatriz mesmo dentro do coração de Jesus Cristo. Uma cicatriz eterna no coração do Senhor. É verdade que há uma cicatriz no seu corpo, mas há uma cicatriz no próprio coração de Jesus. Há um quadro muito bonito, que quando eu era pequeno eu costumava ver. A gente ia visitar alguns amigos no sítio onde a gente morava, algumas famílias católicas, e muitos desses amigos tinham um quadro na parede do Sagrado Coração de Jesus. Esse quadro mostra o busto de Jesus e o coração de Jesus a mostra, um coração coroado e raios brilhantes saindo do coração do Senhor Jesus. Cicatrizes no eterno coração de Jesus Cristo. Por que cicatriz no coração de Jesus? Porque Jesus quer que você entenda que há um lugar para você eternamente dentro do coração dele. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. E se eu aceitar a salvação de Jesus, viverei para sempre com ele, na eternidade. E viajarei pelo universo sem fim com ele. Mas se eu romper minha comunhão hoje, se abandonar Jesus, se deixar a Bíblia, se abandonar sua igreja, e viver minha própria vida, seguindo meus próprios caminhos, e disser, não quero saber da sua salvação e da sua vida eterna, queridos, eu me perco, vou me perder, mas eu já não tenho dúvida mais que haverá para sempre uma cicatriz no coração de Jesus e uma lembrança eterna sobre mim, no Sagrado Coração de Jesus. Não há maneira de Jesus esquecer um de seus filhos. Por mais rebelde que seja, ou que venha perder a vida eterna. Eu sei que isso abre um campo de discussão sobre os sentimentos de Deus em relação a Satanás hoje. Eu não quero entrar. Mas eu tenho a impressão que o coração do nosso bondoso Jesus não aprendeu a odiar. Jesus nos ama com amor eterno e morredouro, e nos amará por toda a eternidade.
Há um lugar para você no sagrado coração do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, quero concluir a mensagem de hoje, lembrando o 5º ferimento no corpo do Senhor. E queridos, a mim particularmente é o ferimento que mais toca meu coração, que mais impressiona. É o ferimento aberto nas suas mãos. Há um texto na Bíblia em que Deus responde uma queixa do povo. O povo diz assim: o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor não pensa mais na gente. O Senhor nos abandonou. Isso em um versículo. No versículo seguinte Deus diz: não é verdade. E então Deus argumenta dizendo: ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de você. Deus está dizendo assim: uma mãe não esquece do filho, mas Deus está dizendo assim: agora, quando você ouvir falar de uma mãe que esqueceu, que agrediu, que abandonou, que sacrificou o filho, quando você ouvir essa história, é para você se lembrar que eu não farei como essa mãe, porque ela ama muito, mas pode fazer isso. No entanto, eu jamais me esquecerei de ti. E esse versículo é muito conhecido, mas eu não tenho certeza se nós conhecemos o versículo seguinte. Diz assim: eis que te trago gravado na palma das minhas mãos. Um dos meus irmãos e a minha velha mãe cantavam numa pequena igrejinha de sítio onde a gente morava. Eles costumavam cantar nos cultos e cantavam um dueto que dizia: meu nome está gravado nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos o meu nome lá no céu. Eu quero que você saiba nessa noite que o seu nome está gravado nas mãos de Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo voltará um dia. Jesus Cristo voltará muito em breve. E um dia nós iremos encontrar o Senhor. Um dia veremos Jesus. Há um outro hino que diz: face a face, lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Mas quando você encontrar Jesus, e o seu olhar puder encontrar o olhar do Senhor, você verá uma beleza eterna nos seus olhos de amor. Mas talvez o rosto de Jesus não seja tão bonito na estética quanto você gostaria que fosse. Um dia você poderá abraçar o seu Jesus. Um dia você poderá mesmo sentir o corpo de Jesus colado no seu. Você poderá sentir o aroma agradável das suas vestes. E ao abraçar o corpo do Senhor, você poderá sentir as cicatrizes nas suas costas. E ao você cumprimentar o Senhor Jesus, e quando você se ajoelhar aos pés do Senhor, em gratidão eterna, e lançar a coroa aos pés dele, talvez ele vá te levantar com a sua destra, com a sua mão direita, e ao levantar você do chão, você verá a cicatriz nas suas mãos. Estará começando uma eternidade sem traições, sem desespero, sem angústia, sem frustrações e sem medo. Nada, absolutamente nada lembrará a obra estúpida e sinistra do pecado, exceto o corpo do Senhor. Suas mãos, seus pés, suas costas, sua fronte,
seu peito, e embora você não verá seu próprio coração. Queridos, a grande bênção que temos hoje é a familiaridade com o Senhor. É ir bem junto a Cristo nessa noite, para a gente ir se familiarizando com a presença dEle, com o amor dEle, com a bondade dEle, e depois o privilégio de viver eternamente à luz da sua presença. Eu quero convidar você nessa noite a vir bem pertinho de Jesus e ficar bem junto a Ele. Nós temos um hino maravilhoso, e eu quero cantar esse hino agora com você, porque essa pode ser a sua resposta, seu louvor, sua gratidão, sua oração. Esse hino pode ser o seu salto de alegria, pode ser a sua vibração no ar, falando do seu amor e do seu desejo de um dia ver Jesus e da sua gratidão por Ele. Nós vamos cantar junto esse hino maravilhoso, bem junto a Cristo. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador.
Querido Deus, nosso bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque falou ao nosso coração nessa noite e nos mostrou a beleza do seu amor, da sua graça, nos mostrou a grande guerra travada por Jesus Cristo para nos resgatar e finalmente nos ajudou a entender que o nosso destino é eterno e que viveremos para sempre à luz da Tua presença e que nada vai atrapalhar nossa alegria, nosso bem-estar, nosso gozo eterno e que, no entanto, apesar disso, haverá uma lembrança eterna, uma lembrança da obra que o pecado operou, o corpo do Senhor Jesus marcado para sempre, marcado com o nome de cada um de nós, o nome de cada um dos filhos que Ele amou. Dá-nos agora um bom restante de sábado, Senhor, um bom descanso, um bom dia amanhã no culto, na escola sabatina, nas programações da tarde. Queremos viver esse sábado com as pessoas que amamos e em comunhão íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Senhor da nossa vida e é o amante da nossa alma. E é no nome dele que pedimos em gratidão. Amém.